galerinha, vou começar esse vídeo sem a introdução que vocês estão acostumados. Eu já estou aqui, ó, com a minha roupa de lererezinha toda descabelada. Eu estou fazendo faxina, mas agora eu dei uma pausinha para almoçar, porque nem só de faxina se vive uma dona de casa, a gente precisa se alimentar. Mas eu queria trazer um assunto pra vocês e por que não usar o tempo que eu estou comendo a minha sopinha, gente, aqui fez um frio. Olha a minha sopinha, ó, deliciosa. E não pode esfriar. Espero que a câmera não fique balançando muito, né? Pra eu conversar com vocês. E eu falei assim, vou aproveitar minha pausa de almoço pra levar uma mensagem pra elas e pra eles, né? Não sei quem aí está me assistindo. Inclusive, me fala nos comentários de onde você é. Vou agradecer muito vocês por isso. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, vamos lá pro tema. Eu tava limpando a casa e eu tava tendo umas reflexões. Eu sempre coloco um podcast, né, pra limpar a casa, pra eu escutando alguma coisa, né? E eu tava escutando e eu falei assim, poxa, vou levar uma mensagem. E como sempre, né, não vou vir aqui trazer a experiência dos outros, porque eu só tenho propriedade pra falar sobre a minha vida mesmo, né? E eu tava pensando numa questão, né? Gente, sobre a minha mãe. Eu tô com medo de chorar nesse vídeo, porque eu já tô com vontade de chorar. Sobre a minha mãe. Primeiro que minha mãe é a minha maior fã, né? Se vocês forem observar nos comentários, ela sempre tá por aí. E eu agradeço a Deus por ter uma mãe tão maravilhosa assim, né? Cheia de defeitos, ela é ser humano, né? Então ela erra tanto quanto eu, gente. Se a gente for colocar na balança, quem erra mais vai ficar bem equiparados, né? Porque são erros que todos nós cometemos. Só que são erros diferentes. Talvez você erre de alguma forma que eu ou a minha mãe não tenha errado, né? Mas nós somos seres humanos e condicionados a errar, não é mesmo? Eu queria falar sobre ela porque eu tive uma reflexão assim de casa, sabe? Às vezes a gente fica tão saco cheio do nosso marido, ou os maridos ficam da gente, né? O meu marido, eu sei que ele fica uns 10 dias por mês, que é o período da minha TPM, ele fica de saco cheio de mim. Até eu fico, vocês imaginam ele, né? E eu tava pensando na minha mãe, né? O quanto que ela foi perseverante na vida, sabe? Minha mãe, ela tem 5 filhos. Nós 3, eu e minhas 2 irmãs, somos do mesmo pai, né? E meus outros irmãos não moram na mesma cidade. Então, por conta disso, infelizmente, a gente não tem um contato. Gostaria muito de ter um contato mais próximo com os meus irmãos, porque Deus colocou a gente na mesma família com um propósito, né? Então, por isso que eu queria ter um pouco mais de contato, mas por conta da distância, correria e tudo mais, todo mundo fazendo o corre da sua própria vida, né? Não tem como a gente achar um culpado pela essa distância. Somos todos nós responsáveis por isso, né? Mas a minha mãe, gente, quando... Meu pai não é um monstro, eu já quero deixar isso aqui claro pra vocês. Meu pai também errou muito, assim como qualquer outro ser humano erra, né? Assim como eu erro, inclusive. A gente tem a mania de achar que os nossos pais, pai e mãe, eles não podem errar. Mas é porque no topo ali da família, eles estão sempre no topo, né? Eles quem mandam na gente quando nós somos crianças. Então, a gente acha que eles são impossível de ser errantes, né? Mas eles erram sim. E o relacionamento, assim, da minha mãe e do meu pai, aquele que eu fui criada, foi bem conturbado. Eu acho que em algum momento eles foram felizes, sim. A minha mãe até fala, né, que se não fosse tudo, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, talvez ela estaria com meu pai até hoje, né? Mas a vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo? Mas assim, gente... Foi um relacionamento que hoje eu vejo com tudo que... Um pouco da experiência que eu tenho foi extremamente abusivo, sabe? E o que me pega, assim, que me dá até um pouco de emoção, é que eu nunca vi minha mãe falar mal do meu pai pra nós. Com todos os motivos que ela tinha, gente. Minha mãe apanhava por tudo. Eu, graças a Deus, não sofri isso. Minhas irmãs sofreram um pouco com isso.
mas eu presenciava tudo. Então me dói de falar, mas é importante pra mim falar porque talvez aí na casa de vocês eu possa levar uma mensagem que talvez vocês não consigam ver com a minha visão. Não tô falando que é certa, né? Mas talvez de alguma forma entre na sua casa, entre em você essa mensagem, né? E melhore pra você de alguma forma. Mas voltando ao caso da minha mãe. A minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai. Eu nunca vi minha mãe xingar o meu pai. E se tem alguém que tinha motivos, era minha mãe. Porque aqui em casa, por exemplo, eu fico puta da vida. Ai, não pode falar palavrão. Eu fico zangada da vida com algumas atitudes. O Vinícius, com certeza, ele fica zangado também comigo com algumas atitudes, porque nós dois somos errantes, né? Mas assim, o único problema é que não é um problema, eu não posso exigir do meu marido que chega 10 horas da noite que ele jogue água no chão pra limpar pra mim, né? Então, a única coisa é isso, os afazeres de casa, que infelizmente por conta da correria dele, fica tudo sobre mim, final de semana, né, que eu tenho pra descansar também. Eu tenho que dar conta da casa, ir no mercado, fazer tudo, sabe? E isso às vezes me incomoda, não são todos os dias. E aí eu fico brava e eu acabo xingando e usando adjetivos que ele não merece, sabe? E mesmo assim, eu não tenho motivo algum pra ter esse tipo de comportamento. Pra deixar que essas coisas saiam da minha boca, sabe? Porque eu fiquei comparando com a vida da minha mãe. Gente, foi muito difícil, sabe? O pouco que eu presenciei, o pouco não, foram 14 anos que eu presenciei do casamento deles. Eu já vi minha mãe passar por situações que eu não aguentaria. E o que mais, assim, enche meu coração é de saber que minha mãe, mesmo com todas as circunstâncias, com todos os motivos que ela tinha, ela nunca ensinou isso pra mim, sabe? Ela foi tão perseverante, sabe? Minha mãe, eu acho que ela é uma fênix, porque quantas vezes que ela teve que se erguer, sabe, sozinha e cuidando de tudo, gente, 3 crianças. Meu pai nunca vinha em casa, quando vinha, eu não vou entrar em detalhes, mas porque ele não é um monstro. Eu tenho muitas boas lembranças do meu pai, de quando a gente era pequeno, a gente viajava sempre e era muito divertido, assim. Mas, no geral, o casamento deles não foi um casamento agradável e não foi um casamento que eu me espelho pra ter com o meu marido, sabe? E mesmo com todos esses motivos, eu nunca vi minha mãe reclamar pra gente do meu pai. Eu nunca vi minha mãe xingar o meu pai pra gente, sabe? E eu não tô chorando de tristeza, não. Eu tô chorando de alegria mesmo, por saber que mesmo com todos os motivos da vida, a minha mãe, ela preservava as filhas dela. Todo momento que ela esteve com meu pai, ela nos deu muito bons exemplos. E o que eu queria falar pra vocês é que quem sou eu na fila do pão pra ficar reclamando, pra ficar xingando, pra usar adjetivos que não cabem no meu marido, sabe? E é isso, eu não tô chorando de tristeza, é de felicidade por pensar nisso, sabe? O quanto minha mãe foi maravilhosa, o quanto ela persistiu sem abrir a boca pra ensinar pras filhas dela, sabe? Coisas ruins, de xingar os seus maridos, de usar meios que eu, graças a Deus, não concordo que devem ser utilizados, xingar de inútil, já vi isso várias vezes, não com a minha família, graças a Deus, mas é isso. Eu preciso comer minha sopa porque ela vai ficar gelada e eu tenho outra coisa pra falar pra vocês, eu não gosto muito de sopa. Eu amo sopa, mas não sopa, é caldo. Mas voltando à mensagem, gente, observem o que vocês estão passando para os seus filhos. Eu não sou mãe,
não sou. O meu sonho é ser ainda um dia nessa vida. Eu quero muito ter uma criança. Só que observa como que você lida na sua casa com as situações que você não quer passar, sabe? Por situações que você não concorda. Começa a observar o seu comportamento para esse tipo de situação. E não se esqueça, se você tiver filhos, tudo que você transmite aí dentro da tua casa é o que eles vão levar para os casamentos deles, ou se eles não casarem, vai ser o que eles vão levar para a vida deles. Então, toma muito cuidado com o comportamento, com o que sai da sua boca, com o que você ensina. Porque muitas das minhas coisas que hoje eu quero mudar, eu vejo que não são minhas, sabe? Foi que eu aprendi lá atrás, talvez no casamento dos meus pais. Questão de insegurança, questão de medo, questão de ter medo de ficar sozinha. Então, muitos dos meus sentimentos hoje não pertencem a mim, foi que eu aprendi na infância e também são coisas que eu não quero transmitir para os meus filhos, porque eu sei o quanto isso é agravante e o quanto algumas atitudes pode comprometer a vida de outras pessoas, principalmente das crianças que estão acompanhando e estão se desenvolvendo naquele ambiente. Então me fala nos comentários o que você achou, o que você acha desse tipo, né, esse formato de vídeo de reflexão. Isso não quer dizer que nós vamos parar com os vídeos de faxina, de organização. Como eu já falei pra vocês, estou me construindo como dona de casa, mas eu só queria fazer essa carta aberta pra minha mãe. E também com o intuito de levar para vocês uma mensagem e uma visão que possa mudar a vida de vocês, assim como eu observo hoje, né? Antes eu não tinha esse tipo de visão e hoje eu vejo, sabe, o quanto a minha mãe foi perseverante, minha mãe foi uma boa esposa, o quanto minha mãe foi uma ótima mãe no cuidado, no amor que ela tinha com o que ela passava para nós como filho, né, dela. E é isso, não vou ficar chorando. Não é um choro de tristeza, é um choro de muito orgulho. Eu não sei se eu aguentaria. Claro, meu casamento de longe, nossa, mas nem de longe, nem sonhando é parecido com o que eu presenciei dos meus pais. Eu tenho uma vida maravilhosa. E é justamente por eu ter essa vida maravilhosa, meu relacionamento que é muito bom, graças a Deus, que eu não posso deixar me cair por pequenas coisas. Eu tenho que sempre tentar olhar para esse lado, olhar para o lado do amor também, né, gente? Isso é muito importante para que deixe os nossos dias cada vez mais leves. A vida não é fácil. Vocês sequer sabem o que passa aqui dentro da minha casa. Sequer também eu imagino coisas que passam na vida das outras pessoas que devem ser obstáculos muito mais difíceis do que o meu. Então vamos ter amor, vamos tentar levar com mais leveza essa vida que já é difícil bastante. Tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e acha que alguém merece receber esse conteúdo para que mude também a visão, encaminha para aquela colega, para aquela amiga. E é isso. Muito obrigada por tudo e um super beijo. Tchau!